Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. Mais uma vez, o programa Cristo Esperança Nossa chega ao seu lar, ao seu coração, para que nesse dia você possa ter a bênção de Jesus, mediante a sua fé na palavra de Deus, para você receber esta graça que Deus nos concede, que ao cremos na obra que Cristo realizou, que cremos na palavra de Deus, a nossa fé, ela vem nos proporcionar uma bênção, uma vitória, uma realização na nossa vida. Este é o propósito do programa Cristo Esperança Nossa, da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, cujo propósito e objetivo é levar a visão, a restauração da visão quadrangular para todo o Brasil. Você que conhece esta doutrina, você que talvez já participou dela e hoje não mais participa, a Igreja do Evangelho Quadrangular Independente vem convocar você e toda a sua família, convocar a todos quantos creem que as promessas de Jesus é para todo aquele que crê. E a grande promessa que está para ser cumprida é o arrebatamento da sua igreja. Esta é a mensagem que a Igreja do Evangelho Quadrangular tem para toda a nação brasileira. Cristo vai cumprir a sua palavra. Os acontecimentos mundiais, as ordens no mundo estão nos mostrando, estão confirmando o que a palavra de Deus nos realiza, o que Cristo declarou, segundo registrou o evangelista Mateus, capítulo 24, a respeito da sua vinda. Jesus virá buscar a sua igreja, virá arrebatar a sua igreja, e para isto é necessário que você creia. É necessário que você abra o seu coração. Não é necessário que você seja conotado como um religioso, como uma religiosa, como um cristão, uma cristã, como alguém que crê em Deus, crê em Jesus. Isto ainda não é suficiente. É necessário que o seu coração, que a sua vida esteja nas mãos de Cristo, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas. E esta grande promessa para a sua igreja, desde o seu início, é o arrebatamento. Venha estar conosco, venha participar conosco deste projeto, venha participar conosco deste propósito, venha participar conosco desses objetivos. Você é importante para Deus, você é importante para o Senhor Jesus. É necessário que você se desperte, é necessário que muitas vezes o rudimento religioso seja lançado fora e a fé em Jesus, a fé no Filho de Deus, a fé nas suas promessas e na palavra possa inundar o teu coração para você ser um instrumento nestes últimos dias que Jesus quer que eu seja e que você seja também. Não importa qual seja a situação que você encontre, creia, Jesus é poderoso para levantar
o caído. A palavra de Deus nos diz que, ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor é poderoso para levantá-lo. Crê nisso, crê nessa palavra e venha juntamente conosco ser esta bênção que o Senhor Jesus quer que você seja. Seja você um participante do programa Cristo Esperança Nossa, nos ajudando a manter este programa no ar, levando essas verdades de Deus, da sua palavra, para todo o Brasil. Seja você um mensageiro da esperança. Você poderá nos apoiar enviando a sua oferta através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, a operação é 003, a conta corrente é 504.400, dígito 0. Igreja Quadrangular Independente. Você poderá nos enviar o seu nome, o comprovante da sua oferta, através do e-mail quadrangularind@hotmail.com. E você também, que precisa de uma oração, precisa de uma orientação, você poderá entrar em nosso site www.quadrangularindependente.com.br. Ali você vai encontrar estudos da palavra de Deus, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar mensagens e também encontrará um e-mail para entrar em contato conosco. Envie a sua oferta. Seja um mensageiro da esperança. Caixa Econômica Federal, agência 0145, a operação 003, a conta corrente 504.400, dígito 0, Igreja Quadrangular Independente. E nós estaremos orando diariamente por você. Temos um livro de oração dos mensageiros da esperança e você será incluído nesse livro e Deus estará te abençoando ricamente. Na quarta igreja, que era a igreja de Tiatira, nos diz o capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Esta quarta carta das igrejas da Ásia Menor é endereçada à igreja de Tiatira. É uma exortação das igrejas para as igrejas em todos os tempos. E todos esses fatos, esses acontecimentos, em toda a história da igreja está presente. Hoje também estão presentes. Mas a igreja de Cristo, ela só mesmo prevalece pela fé em Cristo e pelo nome de Cristo. O capítulo 2, o versículo 20, nos diz: tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza. Um pecado, provavelmente, na igreja de Tiatira, era a tendência de tolerar o pecado, a iniquidade, o ensino antibíblico entre os seus líderes. Então, esses ensinamentos antibíblicos entre os líderes estavam ali na exortação de Jesus, com a representação de Jezabel. Jezabel foi a rainha demoníaca, a rainha que reinou no reino do norte de Israel, a rainha que esteve juntamente como esposa do rei Acabe, aquela rainha que introduziu, sendo ela estrangeira, ela introduziu no meio do povo de Israel a adoração ao deus Baal. E esta introdução não foi tão difícil, porque o reino do norte, quando se separou, essas 10 tribos que compunham o reino norte, ela se separou do reino do sul, que compunha o reino de Judá e Benjamim. Jeroboão, embora tivesse uma promessa de Deus, como a descendência de Davi se apartou de Deus e da sua palavra, olha como é sério a palavra de Deus. Você que deseja e quer ser participante da igreja de Cristo, você que quer confessar a Cristo, você que quer testemunhar de Cristo, você que quer fazer parte da igreja do arrebatamento, você precisa ter a palavra de Deus como a bússola para a sua caminhada. Você precisa ter a palavra de Deus no seio da sua casa, da sua família, como a maior preciosidade. E Cristo é a pérola de grande valor, que você que teve o privilégio, a sua casa, a sua família, que teve o privilégio de ter um encontro com Cristo. Ter encontro com Cristo não é encontrar com uma placa de igreja, não é estar submisso a uma doutrina religiosa, a uma teologia que muitas vezes diverge do Evangelho. Isto, nos últimos dias que nós estamos vivendo, está se cumprindo a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 3 de 1 Timóteo. Paulo faz uma declaração a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Veja bem que é o Espírito Santo de Deus que revela ao apóstolo Paulo sobre os últimos dias. É o Espírito Santo de Deus que revela e mostra que são homens que tiveram encontro com Cristo, ou seja, homens e mulheres que tiveram um dia a sua vida mudada e transformada pelo poder do nome de Jesus. Pessoas que caminharam pela fé em Jesus, mas em dado momento elas se desvirtuaram. Em dado momento elas deixaram as verdades do Evangelho e partiram, como vemos no dia de hoje, para o misticismo, para a idolatria. Nós estamos vendo hoje muitas igrejas que começaram como igrejas cristãs e hoje estão mais impregnadas com o judaísmo do que com o cristianismo. Muitos crentes que, embora esteja falando de Jesus, falando de Deus, mas estão voltados para as doutrinas do judaísmo, voltados para a prática das leis de Moisés, como já acontecia na igreja primitiva, como aconteceu nas igrejas da Galácia, e Paulo escreve na primeira carta aos Gálatas a respeito disto, daqueles judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, mas querendo impor o judaísmo. Isso tornou um outro evangelho. E nos dias de hoje, nós temos muitos outros evangelhos sendo pregados. E o que Paulo diz? Olha, mesmo que um anjo do céu desça e pregue este outro evangelho, que esse anjo seja maldito. Então, aqueles que distorcem a palavra de Deus, o evangelho é aquilo que os apóstolos pregaram, porque eles receberam do próprio Cristo o que deveriam ser pregado e ensinado. O apóstolo Paulo, que veio mais tarde, segundo o seu testemunho, ele esteve por 3 anos no deserto da Arábia, e foi o próprio Cristo quem o instruiu. Por isso que ele foi perseguido veemente pelos judeus, porque ele foi considerado como um traidor do judaísmo, porque ele ensinava que os gentios não precisavam praticar aquilo que o judaísmo e a lei de Moisés ensinava. Houve até um concílio em Jerusalém a respeito disto, no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos concluíram que os gentios não deveriam ter a carga do judaísmo, nem a carga das leis de Moisés. Aquilo que Paulo estava pregando, eles reconheceram que ele havia recebido o próprio Cristo. E nos dias de hoje, por falta de conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, muitas igrejas estão aí com as indumentárias do judaísmo, estão ensinando o judaísmo. Muitos crentes estão negando Cristo, porque com as viagens a Israel, com esse contato com Israel, muitos pastores estão absolvendo os ensinamentos desses rabinos e estão trazendo para dentro das suas igrejas. Estão desconvertendo as suas igrejas. Por isto que estes falsos mestres estão sendo chamados aqui como Jezabel. Jezabel, ela contaminou todo o reino do norte, porque o reino do norte, como já disse, ele foi contaminado. Embora Deus havia prometido a Jeroboão que toda a sua descendência, eles viriam, e seria a descendência de Jeroboão quem estaria reinando sobre todo Israel, não somente sobre as 10 tribos, mas sobre as outras 2 tribos também que haviam separados. Promessa de Deus. Mas Jeroboão não creu na promessa, porque em dado momento, Jeroboão teve no seu coração a seguinte conclusão: ora, esse povo irá a Jerusalém para adorar no templo, e eles vão acabar voltando atrás.
Então, para que isso não acontecesse, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e colocou um em Betel e outro em Dan, pontos estratégicos, para que o povo, ao invés de ir a Jerusalém, fosse adorar esses bezerros de ouro, que segundo Jeroboão, representava o Deus de Israel. Por isso foi fácil para a rainha Jezabel introduzir a adoração ao Deus Baal. E como resultante de tudo isto, estas 10 tribos foram para o cativeiro da Síria e não mais voltaram. Porque a idolatria, ela destrói. A idolatria é condenada pelo próprio Deus. Deus, disse Jesus, a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você que quer servir a Cristo de verdade, você precisa fazer uma autoanálise. O que você está recebendo? Qual a mensagem que está sendo pregada para você? Qual o ensinamento que você está recebendo? Esteja atento. A sua alma, ela é muito preciosa. Ela vale mais do que o mundo todo. Mas ninguém vai dar conta da sua alma. É você que vai dar conta da sua alma. A salvação é pessoal, é individual. Então, cada um de nós precisamos batalhar por ela. Por isto, é necessário estarmos examinando as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus, estar dentro do processo do Evangelho que Cristo ensinou e mandou pregar. A mesma mensagem que os apóstolos pregaram é a mensagem que temos que pregar hoje. O Evangelho é tão simples, que muitos conseguem complicar. A salvação em Cristo é pela fé em Cristo. E a partir do momento que se aceita e recebe Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma, tem a vida mudada e transformada. Então, a caminhada é com Cristo. A caminhada não é nas heresias, não é nas doutrinas. A caminhada é pela fé em Cristo. Feche os seus olhos. Forme conosco a cadeia da prece poderosa. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus esteja tocando no seu coração, na sua mente, na sua vida, para que você possa, neste dia, se despertar. Fazer uma avaliação. Qual a conduta que você está tendo? É do agrado de Deus? É do agrado de Cristo? Se Cristo voltar hoje, agora, você vai ser arrebatado ou arrebatada com Ele? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com este homem, essa mulher, este moço, essa moça, esse adolescente, essa criança, Senhor, que estão recebendo neste momento esta tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja tocando poderosamente em cada coração, em cada entendimento, ó Senhor, para uma avaliação, para que possam, Senhor, buscar em Ti a direção, na Tua palavra, no Teu Evangelho, para serem participantes do Teu reino, de conformidade, Senhor, à Tua promessa. Toca nesta hora com a virtude do Teu poder. Senhor, aqueles que estão passando por problemas, por lutas, por Deus, até mesmo por desânimo na sua vida espiritual, por aqueles que estão enfermos, acamados, toca nesta hora com a virtude do teu poder, e que mediante o teu tocar, haja bênção da cura, da saúde, da libertação, da remoção de toda a sorte de males. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo esteja fazendo a obra em cada coração, em cada vida. Eu oro e abençoo no teu santo nome, Cristo, para a sua glória. Amém.